Nesta unidade, vamos falar sobre as principais ferramentas produzidas pelo projeto Life in Vasacqua, com o objetivo de combater as espécies exóticas invasoras nos ecossistemas aquáticos da Península Ibérica. Os diferentes recursos do Life in Vasacqua têm uma natureza diversa, de forma a chegar a diferentes setores da sociedade civil. Um dos recursos mais populares é o Guia de Espécies Exóticas e Invasoras dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica. Neste guia participaram mais de 40 especialistas de mais de 18 universidades, centros de investigação e instituições. Este guia de divulgação tem 3 objetivos essenciais: informar, sensibilizar e envolver, tendo o guia sido estruturado de acordo com estes 3 objetivos. Assim, com o objetivo de informar, descreve-se o que é uma espécie exótica, o que é uma espécie invasora, as suas principais vias de entrada e os seus principais vetores, os impactos mais comuns e como estes são produzidos, bem como o reconhecimento de algumas das espécies exóticas invasoras. Para a sensibilização, procurou-se divulgar a magnitude do problema. Manifestou-se a necessidade de prevenir e estabelecer sistemas de alerta precoce, mas também demonstra-se que esta problemática depende diretamente de nós. Por fim, procurou-se envolver as pessoas através do acesso à aplicação da EASIN. Fornecemos os números de telefone e os endereços das instituições que devemos contactar quando encontramos uma nova espécie exótica e invasora, e mostrando o que cada um de nós pode fazer diariamente para lutar contra estas espécies. Este guia foi publicado em 3 línguas: espanhol, português e inglês. Está estruturado de forma a responder aos 3 objetivos acima mencionados. A primeira parte define o que é uma espécie exótica e invasora, descreve o processo de chegada e estabelecimento de novas espécies, as principais vias de entrada e os seus vetores, os tipos de impactos das espécies exóticas invasoras e como estes são produzidos. O bloco central é dedicado às espécies exóticas mais importantes e por último, a parte relacionada com o envolvimento das pessoas no combate às espécies exóticas invasoras, dando informações sobre os endereços de páginas do web, os códigos QR para downloads de aplicações e muito mais informação. Nesta primeira parte, além de definir o que é uma espécie exótica invasora, são explicadas as principais vias de entrada e os vetores que as medeiam, e para isso é feito uso deste esquema, no qual estas vias de entrada e vetores são ordenados de acordo com o grau de intencionalidade associado a cada via, de forma a sensibilizar o leitor para o grau de responsabilidade que partilhamos. A comunicação visual foi privilegiada na elaboração do guia, tornando-o muito visual. Para isso, contamos com uma iconografia diversa. Essa iconografia foi usada para descrever as vias de entrada, os vetores, a legislação em que foram incluídas, quando o foram e os tipos de impactos que geraram. Para cada espécie foi preparada uma ficha que contém o seu nome científico, o seu nome comum, uma imagem da espécie, o mapa de distribuição na Península Ibérica, bem como o continente ou área de origem. A seguir, em formato de texto, foi incluída uma breve descrição com as características mais importantes sobre a sua ecologia e habitat,
a sua distribuição original e a sua distribuição na Península Ibérica, as vias de entrada, os vetores, os seus impactos e a legislação. Na parte inferior está exposta a iconografia mencionada anteriormente. Assim, praticamente toda a informação que conta no texto também está refletida nos diferentes símbolos desta iconografia, tornando a leitura mais imediata. As espécies incluídas no guia foram divididas em 4 grupos que, apesar de terem alguma relação taxonómica, não é, por definição, uma classificação taxonómica. Incluíram-se 25 espécies de cada grupo, ou seja, 25 fungos, algas e plantas, 25 invertebrados, 25 peixes e 25 espécies pertencentes a outros vertebrados. Portanto, no total, o guia apresenta informação de 100 espécies exóticas e invasoras que foram selecionadas por serem as mais emblemáticas ou por servirem de exemplos didáticos ou pelos seus impactos que causam nos ecossistemas. Tratou-se de recolher o máximo de informação com o objetivo de dar a conhecer a diversidade de casos associados a esta problemática e também da quantidade de vias de entrada existentes, dos impactos das espécies exóticas invasoras e de como a legislação não está a ser capaz de travar a chegada de novas espécies exóticas invasoras. Na última parte do guia, disponibiliza-se o endereço de várias páginas web onde é possível obter mais informações sobre as espécies exóticas invasoras, ou dos contactos das instituições a contactar no caso de serem detectadas novas espécies exóticas invasoras. É também disponibilizado os códigos QR para o download da aplicação da EASIN, desenvolvido pela Comissão Europeia. Esta aplicação foi ampliada pela IUCN no âmbito do projeto Life in Vasakwa. Fornece-se ainda um pequeno conjunto de regras essenciais que todos devemos seguir no nosso dia-a-dia para combater esta problemática. Indica o que devemos fazer quando viajamos, quando trabalhamos nos nossos jardins, quando compramos um animal de estimação, entre outras coisas. Este breve conjunto de regras foi ampliado posteriormente através da elaboração de códigos de conduta, que também estão disponíveis no site do projeto Life in Vasakwa. Na página web do projeto www.lifeinvasakwa.com está disponível a versão digital do Guia das Espécies Exóticas Invasoras dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica e também todo o material gerado pelo projeto Life in Vasakwa. Por exemplo, pode descarregar-se toda a campanha Veja, Lave e Seque, assim como os códigos de conduta para os distintos grupos societais responsáveis por algumas das vias mais predominantes atualmente. Outra ferramenta gerada pelo projeto Life in Vasakwa é uma grande base de dados sobre as espécies exóticas invasoras com o nome de Carta Ibérica das Espécies Exóticas e Invasoras da Península Ibérica. Esta base de dados abrange mais de 400 espécies e milhares de registros de localização em toda a Península Ibérica. As pesquisas na Carta Ibérica das Espécies Exóticas Invasoras podem ser realizadas através do nome científico de cada espécie, ou do nome comum, ou através das famílias. Para cada espécie,
é incluída a seguinte informação: o nome científico, os nomes comuns, a sua classificação taxonómica, bem como uma breve descrição da espécie e as suas características diagnosticantes. É ainda apresentada a origem da espécie. Existem ainda uma lista de referências bibliográficas utilizadas para elaborar as fichas. A ficha da espécie exótica apresenta um mapa com a distribuição da espécie na Península Ibérica, gerado com dados compilados pela equipa do projeto. Estes mapas são dinâmicos, apresentando-se através de uma forma de heatmap. Também se fornece a sua informação sobre a legislação relativa às espécies exóticas invasoras na Península Ibérica, ou se estão ou não nas listas nacionais de espécies exóticas invasoras. Para além disto, é incluído diversa iconografia, informação sobre os habitats onde estão presentes, bem como as principais vias de entrada destas espécies. Finalmente, adicionam-se diferentes imagens da espécie para facilitar a sua identificação. Foi criada a Ibermis, uma plataforma disponível em inglês, português e espanhol sobre as espécies aquáticas invasoras da Península Ibérica. É um sistema de informação online que visa localizar e identificar focos ou populações de espécies exóticas invasoras na Península Ibérica, principalmente aquelas que afetam os ecossistemas de água doce e estuarinos. Dessa forma, contribui para aumentar as possibilidades de prevenir o seu estabelecimento e limitar os seus impactos negativos sobre o meio ambiente e a economia. Espera-se que esta plataforma ajude os gestores ambientais e cientistas nos seus esforços para combater as invasões de espécies exóticas, contribuindo para a implementação do Regulamento da União Europeia sobre espécies exóticas invasoras, publicado em 2014 pela Comissão Europeia. Nesta plataforma é possível aceder a uma grande parte do trabalho realizado pela equipa do Life Invasaqua. Assim, em recursos poderá descarregar os materiais da campanha Veja, Lave e Seque, o Guia das Espécies Exóticas Invasoras dos rios, lagos e estuários da Península Ibérica, alguma legislação, publicações como manuais elaborados pela IUCN, ferramentas e material educativo e ainda fornece acesso a outras bases de dados sobre as espécies exóticas invasoras. Em suma, todo o tipo de recursos que possam contribuir para a sensibilização e o melhoramento do conhecimento do problema das espécies exóticas invasoras da Península Ibérica. Estes recursos são destinados a educadores, alunos, diversos grupos societais que desenvolvem atividades de recriação e uso de rios e estuários. Para além disto, a plataforma Ibermis possui um mapa no qual se podem ver-se os dados de presença de espécies exóticas invasoras, obtidos tanto por a EASIN, o Sistema Europeu de Notificação de Espécies Exóticas, como pela Sociedade Ibérica de Ictiologia, podendo visualizar-se de forma semelhante à Carta Ibérica de Espécies Exóticas Invasoras, isto é, através de um mapa dinâmico. Na plataforma Ibermis também se pode aceder às fichas que estão disponíveis na Carta Ibérica de Espécies Exóticas Invasoras, mas com um formato ligeiramente diferente. Por último, na plataforma Ibermis são proporcionadas as ligações para descarregar a aplicação da EASIN.
A aplicação da EASIN foi desenvolvida pela Comissão Europeia e foi alargada à Península Ibérica através da equipa do projeto Life Invasaqua. Do Invasaqua temos contribuído para expandir a aplicação da EASIN com as espécies consideradas exóticas e invasoras para o contexto da Península Ibérica. Assim, para além das espécies incluídas na lista de espécies exóticas de interesse para a União Europeia, outras espécies foram incorporadas para o contexto peninsular, quer pela sua importância, quer pelo seu impacto, quer pelo seu valor simbólico ou educativo. A seleção das espécies para o contexto da Península Ibérica teve também em consideração as espécies incluídas no catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras, bem como as espécies constantes na lista nacional de espécies invasoras de Portugal. Uma vez validado, o registro passa a integrar a informação sobre espécies exóticas invasoras gerida pela Comissão Europeia, pelo que esta poderá solicitar aos Estados-membros que tomem medidas face a essas espécies de acordo com a legislação vigente. Infelizmente, não é possível reportar a presença de uma espécie que não esteja listada na aplicação. Por isso, caso detecte uma espécie exótica, deve sempre alertar as autoridades competentes, como por exemplo a polícia local. Esta aplicação e a informação que dela advém é um contributo para o combate às espécies exóticas invasoras, uma vez que permite o alerta precoce da entrada de novas invasoras. Las especies exóticas invasoras son una de las mayores amenazas para la biodiversidad y la actividad humana, pero ayudar a erradicarlas está también al alcance de tu móvil. Es muy fácil. Descárgate de manera gratuita la aplicación Especies exóticas invasoras diseñada por la Comisión Europea. A través de la misma podrás descubrir cuáles son las especies invasoras presentes en la península ibérica. El listado de la Comisión ha sido ampliado por la UICN en el marco del proyecto Life Invasaqua. Y lo más importante, podrás informar de la presencia de especies invasoras. Sigue estos pasos. Cuando veas una especie susceptible de ser invasora, hazle una foto. A continuación, abre la aplicación y vete al apartado Informar de una observación. Una vez dentro, selecciona la especie, sube la foto, incluye la ubicación de donde la has visto, la fecha, la extensión que crees que ocupa aproximadamente y el medio al que pertenece, marino, agua dulce o terrestre. Si tienes algún comentario, añádelo. Y al final, pulsa Enviar para que tu observación quede registrada. Un equipo de expertos se encargará de validar lo que has visto y con tu gesto contribuyes a la detección temprana de nuevas invasoras. Además, como parte del proyecto europeo Life Invasaqua, la UICN ha desarrollado la plataforma IBERMIS, abreviatura de Iberian Monitoring Invasive Species. En ella encontrarás un amplio catálogo de información sobre especies invasoras en la península ibérica. Contarás también con un mapa donde visualizar qué especies exóticas invasoras hay en cada lugar, fruto de las aportaciones de la ciencia ciudadana y de las observaciones de la Sociedad Española de Ictiología. Con la aplicación y la plataforma IBERMIS, el proyecto Life Invasaqua da un paso más para sensibilizar sobre esta problemática y reducir la expansión de especies invasoras. Curso realizado no âmbito do projeto Life Invasaqua,
com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.